Querido irmão, vamos então dar continuidade à nossa série de mensagens, Bíblia em Cena, quando nós estamos pegando algumas narrativas, dividindo em cenas, fazendo uma exposição bíblica, entendendo e trazendo aplicações para a nossa vida. O tema de hoje é transformados para testemunhar. Transformados para testemunhar. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 5. A nossa meditação será do versículo 1 ao versículo 20. Marcos 5, versículo 1 ao versículo 20. É muito importante que você permaneça com a sua Bíblia aberta durante toda a exposição da palavra de Deus. Nós vamos precisar acompanhar, olhar aí o versículo em todo o tempo. Então, não feche a sua Bíblia. Meu amado irmão, a nossa reflexão será aqui do versículo 1 ao 20, mas nesse momento, eu farei a leitura do versículo 15, o finalzinho aí do versículo 14, até o versículo 20. Acompanhe aí a leitura na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém. Feche seus olhos mais uma vez, querido. Pai amado, eis aqui a tua palavra, e não há dúvida em nosso coração que é a tua palavra viva, eficaz, inerrante, suficiente, mas nós nos dobramos diante do Senhor, Pai, para suplicar a Ti, que seja o Senhor falando conosco, porque em mim eu nada tenho a oferecer, em nós nada temos, mas se o Senhor, Pai, falar ao nosso coração, aí sim, a nossa vida será transformada e edificada pelo poder da Tua palavra. Essa é a nossa esperança, esse é o nosso desejo, é disso que nós precisamos nessa noite, Pai, ouvir a Tua voz. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Querido irmão, pense comigo. Os discípulos estavam com Jesus em um barco e de repente uma grande tempestade se levantou. As ondas no meio da noite começaram a se arremessar contra aquela embarcação e o barco começou a se encher de água e o desespero tomou conta dos discípulos. O risco ali era real, era um cenário de pavor, mas bastou uma palavra do Senhor Jesus: acalma-te, emudece. E imediatamente, diz a Bíblia, o vento cessou.
o mar se aquietou. É exatamente isso que Marcos narra no finalzinho aí do capítulo 4, antes da nossa passagem. E os discípulos nesse momento ficaram perplexos, ficaram admirados, e a passagem ali termina com os discípulos se perguntando: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E a resposta, meu amado irmão, é que o vento e o mar lhe obedecem, esse é o eterno e soberano Deus. É o Deus que tem autoridade sobre a natureza, sobre a criação, sobre o vento, sobre o mar, sobre a enfermidade, sobre a morte. E agora nessa passagem que nós vamos meditar, ele demonstra claramente que também tem autoridade sobre os demônios. Quando lemos as Escrituras, salta aos nossos olhos a verdade sublime de que esse Deus soberano, ele veio para libertar os cativos, ele veio para salvar os perdidos, ele veio para transformar a vida dos pecadores e dar aos pecadores o privilégio de participar da grande obra que ele está realizando nesse lugar. O Senhor Jesus, esse Deus eterno, que tem toda a autoridade, ele transforma a nossa vida e ele nos torna um instrumento de transformação. Meu amado irmão, aquele que é poderoso para acalmar uma tempestade, ele é poderoso para transformar o mais vil pecador em um homem segundo o coração de Deus. Este relatado nas Escrituras, que é poderoso para acalmar a tempestade, é poderoso também para transformar qualquer pecador e fazer dele um homem que vive para a glória de Deus e vive para proclamar o Evangelho de Deus em nome de Jesus. Esse é o Deus poderoso, e é isso que veremos nessa passagem. Daí o nosso tema: transformados para testemunhar. Depois que Jesus acalmou aquela tempestade de forma extraordinária, nós chegamos no capítulo 5. E veja aí o primeiro versículo do capítulo 5. Esse capítulo inicia dizendo que Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar. Depois desse milagre, depois dele ter acalmado a tempestade, eles chegaram à terra dos Gerasenos. E querido irmão, olha aqui para mim, naquela terra, coisas impressionantes aconteceram. E dessas coisas impressionantes que aconteceram, nós podemos extrair para nós muitas lições preciosas. Portanto, eu quero convidar você a acompanhar com atenção essa narrativa, esses fatos impressionantes. Convido você para olhar para a primeira cena dessa narrativa, cujo título que eu coloquei é o seguinte: o homem nos sepulcros. Meu amado, aqui nós temos um retrato da condição humana sem Cristo. Convido você a olhar comigo aí, do versículo 1 até o versículo 5. Acompanhe essa leitura, leia na sua Bíblia também, entenda o que o texto está dizendo. Diz assim: entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Meu amado irmão, essa cena aqui descrita por Marcos é uma cena aterrorizante. Parece aqui um roteiro de um filme de terror.
O que ele está relatando aqui é que os demônios haviam se apoderado desse homem e as consequências na vida dele foram devastadoras. A vida desse homem estava completamente destruída. Perceba, ele perdeu os seus relacionamentos familiares. Outrora, meus irmãos, esse homem morava ali na cidade. Certamente ele tinha uma vida social, ele tinha relacionamento com a família e com os amigos, mas agora o texto diz que ele vivia nos sepulcros, ele vivia isolado, sem laços afetivos, sem amigos e sem família. Mas além de perder os relacionamentos, esse homem também perdeu completamente o domínio próprio. Ninguém conseguia conter esse homem, nem correntes, nem grilhões. Ele arrebentava. Os demônios dominaram a vida desse homem. Os demônios faziam dele o que bem queriam. Mas perceba que esse homem perdeu também a sua paz, ele perdeu a sua alegria, ele não dormia, ele não descansava. O texto diz que ele andava noite e dia, gritando pelos sepulcros e pelos montes, e esse homem espalhava o terror. Algumas pessoas evitavam passar naquela região, por medo, por pavor de passar naquele lugar, e esse homem, os seus gritos e o jeito como ele vivia, o perigo que ele oferecia, muitos nem passavam na região onde ele habitava. E mais ainda, irmãos, esse homem perdeu a sua dignidade. O texto de Lucas acrescenta que ele estava nu, e além disso, o texto diz que ele mesmo se feria com pedras afiadas, ele vivia se cortando, ele vivia destruindo o próprio corpo. Meu amado irmão, que cena terrível nós temos aqui. Mas deixa eu dizer algo para você. A imagem desse homem é a imagem da humanidade sem Cristo. Porque a humanidade sem Cristo também vive escrava do pecado. A humanidade sem Cristo não vive na luz, mas vive nas trevas. A humanidade sem Cristo vive sem desfrutar da paz que excede todo entendimento e sem desfrutar da verdadeira alegria que só pode ser encontrada em um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. A humanidade sem Cristo está morta nos seus delitos e pecados. É isso que Paulo diz quando ele escreve a igreja de Éfeso: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, andando segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, é uma referência ao diabo, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Meu amado irmão, à luz das Escrituras, a humanidade sem Cristo não está apenas doente espiritualmente, a humanidade sem Cristo não está apenas enfraquecida, mas o homem sem Cristo está morto. Meu amado irmão, está morto para Deus, é escravo do pecado, está cego para a realidade espiritual e está caminhando a passos largos para a condenação eterna. E se o Senhor Jesus não alcançar o pecador com amor, com graça, com perdão, com libertação, não há nenhuma esperança. A perdição certamente vai ser eterna. Agora você pode estar pensando assim: pastor, eu entendi que essa cena desse homem dominado, vivendo desse jeito, com a vida destruída, reflete a humanidade sem Cristo, que está morta nos seus delitos e pecados. Mas isso que o Senhor está falando não é para mim, talvez você esteja pensando. Talvez você diga para mim o seguinte: olha, não é para mim porque eu já sou crente. Jesus é o Senhor da minha vida. Eu estou vivo espiritualmente, eu fui liberto. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. E eu concordo com você, meu irmão, é verdade, de fato. Quem está em Cristo Jesus, entenda isso, não pode ser possuído por demônios,
Porque se você crê no Senhor Jesus, você foi selado com o Espírito Santo da promessa, e o Espírito de Deus habita em você, e onde habita o Espírito de Deus, o Espírito do demônio não pode habitar. Eu concordo, essa é uma verdade bíblica, mas presta atenção aqui em algo, meu irmão. Embora não possamos ser possuídos, nós podemos ser seduzidos, enganados e destruídos pelo pecado, se a gente não vigiar. Porque, meu amado, o diabo continua sendo o nosso inimigo, como um leão que ruge, ele está ao nosso redor buscando quem possa tragar. E o diabo é astuto, é inteligente, é um grande estrategista. Ele usa o pecado como uma isca em um anzol, que enche os nossos olhos, nos atrai, mas nos conduz para a morte. Destrói a nossa vida, destrói a nossa família, rouba de nós a alegria que nós temos quando estamos em comunhão com Deus, arruína a intimidade que nós temos com Deus. É por isso, meu amado irmão, que o pecado é uma fraude. O pecado, ele promete prazer, mas ele nos paga com desgosto. É por isso que o pecado é uma mentira, porque o pecado promete liberdade. Olha, você é livre, venha, faça o que você quiser, e você vai. E quando percebe, você é escravo do pecado. O pecado é um engano, porque o pecado promete vida, mas o salário do pecado é a morte. Portanto, meu amado irmão, entenda algo: jamais subestime o poder destrutivo do pecado. Não brinque com o pecado. Não fique ali chegando perto, mas não, eu tenho controle da situação, porque, querido irmão, o pecado, ele vai levar você mais longe do que você gostaria de ir. Não, eu só vou até ali, dali para lá eu não ultrapasso. Cuidado, o pecado vai levar você mais longe do que você gostaria de ir. O pecado vai manter você por mais tempo que você gostaria de ficar, e o pecado vai cobrar de você um preço muito mais alto do que o preço que você está disposto a pagar. Cuidado com o pecado, vigie, porque Satanás veio para isso: matar, roubar e destruir. Portanto, nessa primeira cena nós temos esse alerta. Nós temos aqui um retrato da humanidade sem Cristo Jesus. Mas quando tudo parecia sem saída, ninguém podia domar aquele homem endemoniado, nesse momento, Jesus, depois de acalmar uma tempestade, ele desembarcou ali na praia dos Gerasenos, no lugar onde esse homem vivia. E eu quero convidar você para olhar para a segunda cena dessa narrativa, cujo título é O Confronto com Jesus. Meu amado, depois dessa primeira cena tão terrível, agora a gente pode ver o único poder capaz de libertar o homem das garras de Satanás e da escravidão do pecado, e esse poder é o Evangelho da graça do Senhor Jesus. E aqui o Evangelho entra em cena. O Senhor Jesus, o Cristo, o Messias prometido, o Filho do Deus vivo. Olha comigo, a partir do versículo 6, acompanhe aí atentamente a leitura até o versículo 13. Diz assim a Escritura Sagrada: quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu,
Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Meu amado irmão, perceba que não era somente um demônio, mas um exército de demônios. Muitos demônios dominavam, controlavam esse homem. Ele respondeu para Jesus: meu nome é Legião, porque somos muitos. Todavia agora o Senhor Jesus, ele entrou em cena para libertar esse homem possesso dessa legião de demônios. Agora perceba algo interessante: os demônios reconheceram quem Jesus era, porque o homem, assim que Jesus desembarcou, o homem se dobrou diante de Jesus, o adorou e chamou Jesus de Filho do Deus Altíssimo. Eles sabiam quem Cristo era. E meu amado irmão, de fato, o Senhor Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. O Senhor Jesus é o Salvador do mundo, é aquele que veio buscar e salvar o perdido. Cristo Jesus é o libertador prometido, é o príncipe da paz, é a luz do mundo, é o caminho, a verdade e a vida, é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Jesus é aquele que tem todo o poder, que tem autoridade sobre todas as coisas, inclusive é aquele que tem autoridade sobre os demônios. E os demônios sabem disso, meus irmãos. Eles creem e tremem diante da majestade do Rei da Glória. Eles reconheceram que Jesus é o Filho de Deus, e reconheceram mais, irmãos, eles reconheceram a autoridade e a soberania de Jesus sobre eles, porque eles estão aqui implorando para que Jesus não os mandasse para fora do país. Eles estão rogando para Jesus permitir que eles entrassem na manada de porcos. Agora, meu amado, nós não sabemos exatamente por que os demônios queriam ir para os porcos, mas o que fica claro aqui para nós é que os demônios tinham a consciência de que sem a autorização do Senhor Jesus, eles não poderiam agir. Eles pedem a autorização: permita, vai tirar a gente daqui, mas deixa a gente entrar. Eles sabem disso, eles reconhecem a autoridade e a soberania de Cristo sobre eles. Eles fizeram esse pedido para Jesus. E Jesus permitiu, e diz o texto, que os espíritos entraram nos porcos, e eles caíram despenhadeiro abaixo no mar, cerca de 2.000 porcos, e eles morreram afogados. Mas, querido irmão, o ponto alto aqui dessa cena, que eu quero chamar a sua atenção, é a autoridade incomparável de Jesus. Querido irmão, o Senhor Jesus, ele tem poder para libertar o pecador das garras de Satanás. E veja, se na passagem anterior ficou claro para os discípulos que o vento e o mar obedecem à voz de Jesus, nessa passagem ficou claro para os discípulos que os demônios também obedecem à voz poderosa do Rei Jesus. Fica claro para nós que tudo está debaixo da autoridade de Cristo Jesus. E na outra passagem ele cura enfermos, a filha de Jairo e a mulher do fluxo de sangue, mostra a autoridade sobre as enfermidades. Meu amado irmão, o Evangelho quebra grilhões, o Evangelho despedaça as cadeias que nos aprisionam, o Evangelho de Jesus expulsa as trevas, o Evangelho de Jesus faz a luz resplandecer na vida do homem. Meu amado, você precisa entender isso. Não há abismo tão profundo que Cristo não possa alcançar e resgatar. Não há coração, querido irmão, tão endurecido que o Senhor Jesus não possa transformar. Não existe uma vida tão destruída que Cristo Jesus, que tem autoridade sobre tudo e sobre todos, não possa restaurar. O Evangelho é isso, é poder de Deus para salvação, para a transformação de todo aquele que crê. E meu amado, esse Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o Senhor da glória, o Rei dos reis, Ele continua hoje libertando e transformando a vida do mais vil pecador, fazendo com que ele seja uma nova criatura, para a glória de Cristo Jesus. Quantos exemplos assim você não conhece?
de pessoas que viviam de uma maneira, você olhava e pensava assim, esse não tem jeito, esse está perdido. Mas, meu amado irmão, tudo tem jeito para aquele que tem todo o poder. Deus transforma, Ele continua transformando, restaurando, trazendo para a luz, libertando. Portanto, meu amado, depois desse confronto de Jesus, depois da manifestação do poder libertador, o resultado não é diferente. O resultado é um homem transformado para a glória de Deus. O que nós temos aqui agora é um testemunho vivo do poder de Deus, desse poder que muda, que transforma, que muda a nossa vida. Portanto, eu convido você a olhar agora para a terceira cena, cujo título é O Homem Transformado. Meu amado, o que nós vemos aqui nessa cena é um testemunho vivo do poder de Deus. Veja comigo o versículo 14 e o versículo 15. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Meu amado, antes da gente analisar esses dois versículos, nós podemos fazer uma pergunta: por que Jesus permitiu? Os demônios pediram, deixa a gente ir para aqueles porcos. Por que Jesus permitiu? Há algumas respostas. Os teólogos oferecem algumas respostas, algumas possibilidades para o fato de Jesus ter dado essa permissão. Eu vou destacar aqui duas dessas possibilidades. A primeira, Jesus permitiu para mostrar para os habitantes daquela cidade que a libertação de uma alma tem mais valor do que qualquer prejuízo material. Porque foi um prejuízo, irmãos. 2.000 porcos. Mas Jesus queria tratar alguma coisa no coração dos habitantes daquela cidade. Olha, vale mais a transformação de uma alma do que qualquer prejuízo material. É uma das possibilidades. A segunda possibilidade é que Jesus permitiu para provar diante de todos que aquele milagre realmente havia acontecido. Aquilo ali serviu para dar visibilidade àquela transformação. Todos falaram disso, foram muitos porcos que morreram, aquele homem foi transformado, enfim, todos foram lá conferir o que havia acontecido, para dar visibilidade, para que ficasse claro que aquela transformação, aquela libertação, de fato aconteceu. Amados, o que vemos aqui nesses dois versículos, no 14 e no 15, é que os porqueiros, os homens que cuidavam dos porcos, eles correram para a cidade e para os campos, para anunciar tudo o que havia acontecido ali. Mas perceba, eles não foram anunciar o evangelho. Eles não foram dizer assim, olha o que Jesus fez, Ele transformou a vida daquele homem possesso, venha ver que coisa maravilhosa. Não foi nesse sentido que eles foram anunciar. Muito provavelmente o intuito deles era apenas justificar o prejuízo. Eles queriam dizer o seguinte, olha, a culpa não é nossa, tá? Nós perdemos todos esses porcos, mas a culpa é daquele homem, Jesus de Nazaré, porque o espírito que estava naquele homem possesso, ele colocou nos porcos, e os porcos enlouqueceram, a culpa é dele. Olha o que ele fez. Foi nesse sentido que eles saíram para anunciar o que havia acontecido. O fato, meus irmãos, é que todo o povo tomou conhecimento do que aconteceu, e eles foram lá para ver com os próprios olhos. E quando eles chegaram lá, eles encontraram uma cena surpreendente. Porque aquele homem que todos conheciam, aquele homem possesso, ele não estava mais correndo pelas colinas, mas ele estava ali assentado do lado do Senhor Jesus, aos pés do Senhor Jesus. Aquele homem não estava mais nu, mas ele estava vestido. Aquele homem não gritava mais dia e noite, aquele homem não se feria mais com pedras, mas o texto diz que ele estava em perfeito juízo. Meu amado irmão, há aqui um contraste glorioso.
um contraste glorioso. O mesmo homem que antes era considerado um perigo público, agora ele é um testemunho vivo do poder de Cristo Jesus. Porque, meu amado, o Evangelho não somente liberta, mas o Evangelho restaura a dignidade do homem, restaura a ordem das coisas, o Evangelho restaura o propósito, nos traz de volta para o propósito para o qual nós fomos criados. Portanto, entenda, essa é a marca da verdadeira salvação, a mudança de vida. Porque, meu amado irmão, é impossível ter um encontro real com o Senhor Jesus e permanecer do mesmo jeito, impossível. Se alguém está em Cristo, diz a palavra de Deus, é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Mas infelizmente muitos hoje confessam a Cristo com seus lábios, mas o negam pelo comportamento, pela conduta. Muitos, queridos irmãos, são membros de igrejas, frequentam cultos, mas não apresentam sinais de arrependimento, de mudança de vida, e a palavra de Deus é clara quando nos diz: se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade, porque Deus é luz. Aquele que tem comunhão com Deus não pode andar em trevas. Quem tem comunhão com Deus foi liberto do império das trevas e agora anda na luz. Meu amado, as pessoas que foram até Jesus viram aquele homem e eles não tiveram nenhuma dúvida. A convicção que eles tiveram foi: houve uma transformação radical na vida desse homem. Meu amado irmão, o contraste foi tão evidente que ninguém poderia negar. Claramente, eles perceberam que houve mudança. Essa é a evidência. Mudança de vida. Se não houve mudança de vida, significa que não houve novo nascimento. Se não houve mudança de vida, significa que não houve conversão, não houve regeneração, não foi liberto do império das trevas. Continua sendo escravo do pecado. Querido irmão, como todos perceberam a transformação daquele homem, todos precisam olhar para a nossa vida e perceber que houve em nós mudança, perceber que houve em nós transformação. Nós não podemos viver a mesma vida que vivíamos antes do encontro com o Senhor Jesus. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte: você, meu amado irmão, você já viveu essa transformação? Você precisa pensar nessa pergunta com seriedade, sabendo que Cristo Jesus, o mesmo que libertou esse homem, Ele se faz presente aqui nessa noite. Ele trouxe você aqui, você não está aqui por acaso, porque lembra, é aquele que tem autoridade sobre o mar, sobre o vento, tem autoridade sobre os demônios, tem autoridade sobre a enfermidade, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você não veio aqui por acaso, você veio aqui porque o Deus eterno e soberano trouxe aqui para falar com você exatamente o que você está ouvindo. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Você já viveu essa transformação, meu amado? Cristo Jesus está aqui de braços abertos, pronto a nos transformar. Mas eu convido você a olhar para a quarta cena dessa passagem, cujo nome é A Cidade em Trevas. Meu amado, veja comigo o versículo 16 e o versículo 17. Volte seus olhos aí para o texto. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Meu amado, você conseguiu perceber o que está acontecendo aqui? Veja que interessante,
Quando o povo chegou e eles contaram, olha o que aconteceu, Jesus libertou o homem, os espíritos foram para os porcos morreram afogados. Qual deveria ter sido a reação deles? O povo deveria ter pensado o seguinte, meus irmãos, vamos pensar junto aqui. Se somos nós, a gente chega, vê tudo o que aconteceu, o povo deveria ter pensado o seguinte, olha, eles deveriam ter falado assim para Jesus, Jesus, durante tanto tempo, esse homem morava aqui com a gente na cidade, mas durante tanto tempo a gente não se importava com ele. Tudo que a gente fazia era amarrá-lo com correntes, porque ele era perigoso, mas nada além disso, ele arrebentava as correntes. Mas hoje nós tivemos uma lição, hoje nós entendemos que a vida de um homem vale muito mais do que uma manada de porcos. Jesus, hoje o Senhor nos ensinou que os valores humanos são infinitamente mais importantes do que os valores materiais. Olha, irmãos, eles poderiam ter aprendido essa lição. Querido, eles deveriam ter se alegrado com a libertação daquele homem. Olha, aquele amigo, aquele homem que morava conosco, ele foi liberto. Eles deveriam ter agradecido a Jesus pelo que Jesus fez naquele momento. Eles deveriam, mais do que isso, ter trazido outros enfermos, outros aflitos, para que Jesus pudesse curar. E mais ainda, irmãos, eles poderiam ter implorado Jesus, Jesus, não vai embora, fique na nossa cidade, fique aqui, tem muita coisa aqui para ser feita, a gente te recebe aqui com muita alegria. Mas não foi isso o que aconteceu, muito pelo contrário. O texto diz, eles rogaram para que Jesus fosse embora. Sabe o que está acontecendo aqui, meu amado? Eles rejeitaram o Salvador. Sabe por quê? De fato, uma vida foi salva, mas uma manada inteira de porcos se perdeu. Os negócios daquela cidade foram abalados, queridos. A economia daquela cidade foi abalada, o cotidiano daquela cidade foi perturbado. O evangelho, meu amado irmão, mexeu com a rotina e com as prioridades dos habitantes daquela cidade, e eles não estavam dispostos a mudar o que precisa ser mudado. E ainda hoje, amados irmãos, a gente costuma pensar da mesma maneira que eles. A gente pensa assim, olha, pode até falar de Jesus. Tem muita gente que gosta até de ouvir uma mensagem sobre Jesus, mas ele vai dizer o seguinte, não mexa com o meu estilo de vida. Eu vivo do meu jeito e eu não estou disposto a mudar. Pode até pregar o evangelho, não tem problema, mas não toque nas minhas finanças. Não toque nas minhas finanças. Pode até falar sobre o amor de Deus, mas não venha querer mudar as minhas prioridades, porque eu tenho as minhas próprias prioridades. Muitas vezes a nossa atitude é essa, como os habitantes daquela cidade. Querido, nós aprendemos aqui uma lição muito especial. Aprendemos aqui que não apenas aquele gadareno estava sob o domínio de Satanás, mas a cidade inteira estava em trevas. Meu amado, deixa eu dizer algo para você. A possessão demoníaca daquele homem era realmente algo chocante, era realmente algo visível, mas a cidade também estava dominada por Satanás, todavia de uma forma sutil, e eu digo mais, de uma forma perigosa. Todos ali viviam segundo o curso desse mundo, todos eram escravos dos desejos da carne, amantes do lucro, amantes de uma rotina sem Deus. E eles não estavam dispostos a mudar. Aquele gadareno parecia perdido, parecia que não tinha jeito, mas ele foi salvo. Mas a cidade que parecia normal, rejeitou o Senhor Jesus. Cristo foi rejeitado. E meu amado, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, em vários momentos, nós vemos Cristo sendo rejeitado. Você se lembra de quando Pilatos ofereceu soltar Jesus, ao invés de Barrabás? O que o povo fez? Barrabás, solte Barrabás, e acerca de Cristo, o povo clamou, crucifica-o, crucifica-o.
Em muitos momentos nas Escrituras Sagradas nós vemos o Senhor Jesus sendo rejeitado. E eu quero dizer para você, meu amado irmão, que hoje Cristo Jesus continua sendo rejeitado. E Cristo não está sendo rejeitado somente pelos incrédulos declarados. Ele não está sendo rejeitado somente por quem abre a boca e diz assim: eu rejeito o Senhor Jesus. Não, Cristo está sendo rejeitado por muitos que nesse momento estão lotando as igrejas evangélicas Brasil afora, porque nunca renderam a vida diante do senhorio de Cristo Jesus. Muitos confessam a Cristo com os lábios, mas o seu comportamento não demonstra que houve mudança. Se dizem evangélicos, mas vivem em desobediência, em indiferença e falta de compromisso com Deus e com a igreja de Deus. Cristo está sendo rejeitado nos dias atuais. Agora, imagina aqui comigo, se a gente chega naquela cidade, meu amado irmão, com certeza a gente ia dizer o seguinte, a cena que a gente ia ver é o seguinte: aquele homem possesso, gritando pelos túmulos, e uma cidade vivendo normalmente. O que a gente ia dizer? Olha, aqui está tudo certo na cidade, esse homem aqui é que precisa de libertação. Mas a verdade é que todos ali estavam sob o domínio de Satanás. Deixa eu dizer mais uma coisa para você, meu amado irmão. Ainda hoje, muitos que parecem viver vidas decentes, precisam tanto de salvação e de libertação, quanto um endemoniado. Muitos aparentemente têm uma vida decente, mas têm a vida dominada por Satanás. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte: você já se rendeu a Cristo? Você está disposto a dizer como Paulo: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim? Meu amado, você conseguiu perceber algo impressionante aqui nessa cena? Que aquele homem que parecia não ter mais esperança, ele foi liberto por Cristo. E aqueles que tinham uma vida aparentemente normal, eles rejeitaram a salvação. O que fica claro aqui para nós é que o maior problema naquela cidade não era a possessão daquele gadareno, mas o maior problema era a rejeição de Cristo por toda a cidade. Todos ali o rejeitavam. Mas tem algo surpreendente aqui nessa cena. Porque, meu amado, mesmo sendo rejeitado, Jesus, ele não desistiu daquelas pessoas. Ele deixou naquele lugar um missionário, para que o evangelho fosse proclamado naquele lugar. Qual foi o missionário que o Senhor Jesus deixou ali? Vamos olhar a última cena dessa narrativa, cujo título é O Envio Missionário. Transformados para testemunhar. Veja o versículo 18, 19 e 20. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a sua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Meu amado, para a gente concluir, olha aqui o que está acontecendo nessa cena. O povo rejeitou Jesus, mas o Senhor Jesus não rejeitou o povo. Cristo deixou um missionário naquela terra, e veja, ele não deixou qualquer missionário, ele deixou o melhor que poderia deixar, aquele que poderia falar com autoridade, aquele que poderia falar a partir da sua própria experiência, aquele que poderia dizer: olha o que o Senhor Jesus fez comigo, olha o que ele fez na minha vida. O que está acontecendo aqui nessa cena é que quando os habitantes daquela cidade disseram: Jesus, vai embora, Jesus não discutiu, ele subiu no barco, e quando Jesus estava no barco para ir embora, o homem que havia sido liberto disse: Jesus, eu quero ir com o Senhor, eu estou grato, eu quero te seguir, eu quero ser um discípulo seu. Mas Jesus não permitiu.
E ele não permitiu, porque Jesus tinha outro plano para ele. Jesus disse: olha, vai para a tua casa, conta para os teus tudo o que o Senhor fez com você. Sabe o que a gente aprende aqui, meus irmãos? A gente aprende aqui que a missão começa em casa. A sua família é o seu primeiro campo missionário. Os familiares daquele homem o conheciam, sabiam como ele estava vivendo, então eles agora poderiam ver com os próprios olhos a transformação que Cristo fez na vida daquele homem. Aqui a gente aprende algo muito importante, meus amados irmãos. Nós aprendemos aqui que nós não estamos credenciados para pregar para os de fora, se em casa nós não temos um testemunho da transformação que Cristo Jesus fez nas nossas vidas. A sua casa é o seu primeiro campo missionário. Vai para a sua casa, disse Jesus, porque agora você foi transformado, os seus verão a transformação que eu fiz na sua vida. E esse homem obedeceu, ele foi para casa, ele contou as grandes coisas que o Senhor havia feito na vida dele, e não parou por aí. A alegria e a gratidão eram tão grandes, que não se limitou à sua família, ele anunciou o evangelho por toda a cidade, e mais ainda o texto diz que ele percorreu toda a Decápolis, proclamando a bondade de Deus. A Decápolis ali era um conjunto de 10 cidades, ele saiu proclamando a transformação que o Senhor Jesus realizou na sua vida. O que a gente vê aqui no final dessa narrativa é que Jesus, ele foi rejeitado e ele saiu daquele lugar, mas ele deixou ali um testemunho vivo e poderoso. Ele deixou ali um testemunho do poder, do amor e da graça de Deus nas nossas vidas. Meu amado irmão, quero dizer que é assim que Deus faz. O nosso Deus, ele transforma a nossa vida, para que através de nós outros sejam transformados. Quero dizer para você, querido irmão, nesse mês, que é o mês de missões na igreja presbiteriana, no último dia 12, nós celebramos 166 anos da chegada, do início do presbiterianismo aqui no Brasil, a chegada do reverendo Asbel Green Simonton, que obedeceu à voz do Senhor e veio para cá e proclamou o evangelho nesse lugar. Eu quero dizer para você que você foi transformado para testemunhar desse amor incondicional de Deus sobre a sua vida. E agora, irmãos, a pergunta é: para quem? Para quem nós precisamos anunciar o que Cristo Jesus fez? O fato é que se Jesus transformou a sua vida, você, para ficar esperto, tá bom, irmãos? O fato é, se Jesus transformou a sua vida, você não pode se calar. Entenda isso, meu amado irmão. Se Jesus transformou a sua vida, Ele quer usar a sua vida como um instrumento para que outros ao seu redor sejam transformados, a começar pela sua casa. Você é um representante de Cristo Jesus onde você está. Se Cristo transformou a sua vida, você não pode se calar. A sua família precisa ouvir, os seus vizinhos precisam ouvir, os seus colegas de trabalho precisam ouvir, transformados para testemunhar esse poder extraordinário, esse amor incondicional, essa graça maravilhosa que nos alcança, nos transforma e nos dá o privilégio de participar da obra que Ele tem feito nesse lugar. Meu amado, se você foi transformado, você está convocado para ser um instrumento nas mãos de Deus de transformação. Saia por aí, seja luz, compartilhe o seu testemunho, abra a boca, fale do amor de Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo. É para isso que você foi transformado. Eu queria que você não saísse daqui sem refletir um pouco. Para quem eu preciso compartilhar o evangelho durante essa semana? Com quem eu preciso falar? Onde eu tenho negligenciado essa missão sublime de anunciar o que Cristo fez na minha vida? Não saia daqui sem refletir nessa verdade.